E o nosso movimento, a ideia de gerar esse movimento é justamente causar essas reflexões, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é o nosso local, né? Que é o nosso o ambiente onde a gente quer afetar diretamente, né? Para que a gente justamente crie ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Com mais respeito às diferenças, com mais respeito ao momento de cada pessoa. Há décadas atrás a gente não podia falar, não era falado dessa forma, e às vezes nossos pais nem tinham a noção do que talvez a gente pudesse ter um diagnóstico, ou se tivesse determinado diagnóstico, como um dos que eu tenho, rotulado como louco, e só teria um ambiente. A gente vai observando o quanto os nossos preconceitos com relação àquele diagnóstico que a gente fazia projeção no outro começa a atingir a gente também. E assim, os preconceitos com relação a nós mesmos, sabe? Como assim eu não tô conseguindo fazer isso? Como assim eu não consegui levantar da cama hoje? Isso é preguiça, Rafaela? Isso não pode? Como assim você não conseguiu ser produtiva hoje? Como assim você não deu conta das suas demandas? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SSM em Pauta. Eu sou Rogério Telmo e hoje a gente vai falar sobre um termo que está virando um movimento necessário, urgente e profundamente humano, o ressignificar. Ele foi criado por 3 profissionais que estão transformando a maneira como entendemos a saúde mental, a diversidade psicológica e a neurodivergência dentro e fora do ambiente de trabalho. Eu estou aqui com 3 convidados especiais, a Rafa Stirmer, a Sheila Rodrigues e o Júlio Silva. Eles trazem trajetórias distintas, marcadas por desafios, superações e principalmente por ressignificações que hoje pavimentam caminhos para outras pessoas e ampliam o entendimento de quem nunca precisou pensar sobre isso. Hoje vamos falar sobre o movimento, suas origens, seus propósitos e sobre como ressignificar pode transformar a forma como cuidamos uns dos outros na vida e no trabalho. Vamos começar? Rafa, Sheila, Júlia, é um prazer receber novamente vocês aqui no canal SSM em Pauta. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rogério. A felicidade de estar contigo de novo e com essas pessoas muito queridas. Isso aí, Rogério, vamos juntão. Legal. Olá, Rogério. É sempre um prazer estar com todos vocês. Joia, adoro estar com vocês. A gente já gravou aqui em outros momentos no canal, né? Então é sempre bom estar conversando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um movimento, né, que vocês criaram, né, que chama Ressignificar. E eu queria entender isso, queria que você compartilhasse, né, Rafa? Se pudesse ser tu, Rafa, a compartilhar isso com a gente. Como que nasceu o movimento e o que motivou vocês a criar esse espaço? Então, a história ela é um pouco engraçada, assim, porque não foi bem despretensiosamente e continua sendo bastante despretensiosamente. Eu fiz um vídeo falando sobre a minha questão, né, que eu tenho diagnóstico de depressão e ansiedade, e aí o Júlio me chamou para falar sobre dele, Rafa, gostei do vídeo e tal, o que você acha da gente fazer uma live? Eu falei, cara, legal, posso chamar a Sheila? Aí o Júlio, pode, daí eu fui lá e cutuquei a Sheila. Era para ser só de Setembro Amarelo. Mas eu até falei para eles assim, se a gente vai falar sobre saúde mental o ano todo, ao invés de a gente fazer em setembro, vamos fazer em outubro, justamente para fazer isso, né, das pessoas se tocarem de que a ideia é falar o ano todo. Mas até aí era para ser só a primeira live. Acabou a primeira live, veio o Júlio. Gente, ficou super legal, não sei o quê, não sei o quê. E o que vocês acham da gente dar sequência, fazer o mês que vem de novo? Aí fizemos setembro. Aí fizemos dezembro. Foi E aí, exatamente isso. assim, a gente tá fazendo
combinando e se organizando mês a mês, sabe? Para ver também a Legal. questão de disponibilidade. É, nós três temos muita energia, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai tentando encaixar assim. Nesse exato momento, janeiro, teremos uma live, né, na próxima semana, no dia 21. Então, quem estiver vendo aqui a gente, corre lá, né, no canal que é do Júlio. O Júlio tá para baixo aqui para mim, talvez não estejam para Ouse vocês, então. prevenir, né? Ouse prevenir lá no meu canal, mas aqui é o espaço nosso, isso Sim, aí. é lá no canal do Júlio, no Ouse Prevenir, porque, né, tinha que ter um lugarzinho, e daí o Júlio já faz bastante vídeo, já tem um material legal lá, e aí hoje a gente está tendo as lives. Então, assim, é um movimento, é, é um encontro, é um espaço de ressignificar, de pensar de outras formas, né, sobre questões, sejam elas de origem psicológica, sejam elas de origem neurológica, sejam elas de origem social, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, é uma gama muito grande, um leque, né, de situações que influenciam na saúde mental. Inclusive, mês passado, Sheilinha trouxe o tema sobre calor. E, cara, a gente viveu aí os últimos dias muito Nossa, quente, né? E muito casou quente. muito bem. Então, à medida que a gente vai fazendo as lives, a gente está entendendo o como, aonde dá para ir, aonde ficar legal, e a gente está construindo. Então, o movimento está sendo construído. Rogério, eu queria complementar a Rafa dizendo que o movimento é gerar movimento, né? Eu Legal. achei muito corajoso da parte da Rafa. A Rafa é uma menina que ela se joga, ela não se expõe, ela se joga nas redes sociais, né? E eu acho que ela traz uma coragem muito grande e ao mesmo tempo uma ideia de que assim, opa, peraí, como é que você anda fazendo as coisas que você está fazendo e o jeito que você está fazendo, assim, sabe? Você está se segurando muito, se contendo muito, né? E como é que você. E o nosso movimento, a ideia de gerar esse movimento é justamente causar essas reflexões, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é o nosso local, né? Que é o nosso. O ambiente onde a gente quer afetar diretamente, né? Para que a gente justamente crie ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Com mais respeito às diferenças, com mais respeito ao momento de cada pessoa. É sobre isso que a gente vai falar então aqui. E o que que cada um de vocês precisou ressignificar na própria trajetória para chegar até aqui, né? Já que vocês pensaram nesse movimento, eu acredito que tem algo que vocês precisaram ressignificar. Acho que todo mundo precisa, em algum momento da sua vida, vai precisar ressignificar alguma coisa. Mas o que cada um de vocês precisou ressignificar? Então, vamos lá. Eu, na realidade, eu precisei aceitar meus diagnósticos e mudar a curva. Na realidade, eu precisei mudar o ambiente de trabalho, não deixar de fazer o que eu gosto, que é a segurança, que é atuar com prevenção, mas de uma forma diferente. Para isso, eu precisei, o qual vou repetir muitas vezes essa palavra, aceitar os diagnósticos e ver o que dentro deles, porque eu tenho os diagnósticos psiquiátrico e neurológico. Então, dentro desse conjunto, o que eu podia fazer e aonde eu podia navegar. Então, foi assim, ou seja, qual foi o ressignificar nesta conjuntura, sair do CLT e entrar para o empreendedorismo. Então, eu entrei para o empreendedorismo, principalmente porque eu precisava mudar o ambiente de trabalho, a forma de atuação, porque com os diagnósticos que eu tinha, eu não podia mais continuar o que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo, dos ambientes o qual eu estava. Uma salva de palmas para essa mulher. Por favor, gente, uma salva de palmas para essa mulher, porque ó, ser mulher negra nesse país e ter qualquer questão da saúde mental nesse país não é fácil,
Não é nada fácil. Sheilinha, você é uma guerreira vencedora, nós somos seu fã, tá? Sabia disso? Gratidão. Eu Eu vou acho que é ressignificar? isso, né? Eu vou aproveitar e vou agradecer e passar a bola para o Júlio, que eu acho que nessa atualidade a gente precisa cada vez mais, isso é cada vez mais latente. Há décadas atrás a gente não podia falar, não era falado dessa forma, e às vezes nossos pais nem tinham a noção do que talvez a gente pudesse ter um diagnóstico, ou se tivesse determinado diagnóstico, como um dos que eu tenho, rotulado como oco e só teria um ambiente. Eu pude escolher ou CLT ou empreendedorismo, mas se os meus pais tivessem o diagnóstico que eu e que o Júlio também tem, um deles, porque é uma lista, nós teríamos um lugar só para ir, que era um ambiente psiquiátrico. Então, e que é muito difícil para nós, para os pais e para o mercado de trabalho lidar com tudo isso, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Não é, Júlio? Sheilinha, minha querida, eu quero agradecer o Rogério por essa questão, porque é engraçado, né? A gente falou tanto de setembro para cá sobre ressignificar e eu nunca tinha parado para pensar no que eu parei para ressignificar, né? E, na verdade, eu parei para ressignificar minha carreira, Rogério. Respondendo a tua pergunta diretamente, eu parei para ressignificar minha carreira ali em 21, né? No primeiro semestre de 21. Eu fiz uma formação em ciência de dados e, sinceramente, eu não gostei do ambiente que eu encontrei na área da tecnologia, entendeu? Eu falei assim, cara, eu já venho de uma área financeira de back-office que eu lidei com algumas questões que eu falei assim, chega para mim. Aí lidei com aquilo ali, chega para mim. E aí eu fui vender EPI, cara. Vender EPI, quando eu entrei na área da segurança, eu comecei vendendo EPI. Foi aí que eu comecei a ter dimensões dos problemas que acontecem dentro da área da segurança, né? Porque eu já tinha uma passagem, já tive uma passagem pelo RH, né? Então eu pensei, pô, eu sou um cara que não consegui construir carreira na área de recursos humanos. Então eu vou tentar na área da segurança, porque juntando toda a minha experiência de vida, a experiência que eu tenho com o meu diagnóstico, né? Meu diagnóstico, inclusive, agora em janeiro dia 9 de janeiro agora de 2026, fez 15 anos, Rogério. 15 anos que eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar. E assim, para eu conseguir estar nesse estado, conversando com vocês de forma equilibrada, de forma tranquila, clara, objetiva, né? Foram muitos anos de terapia, amigo. 20 anos de terapia, muita atividade física, né? Enfim, foi um processo muito extenso e que, assim, é importante deixar claro, né? Eu gosto muito de enfatizar isso. Eu fui um privilegiado e nem todas as pessoas têm a mesma sorte, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, pelo amor de Deus, pessoal, a gente precisa de um pouco mais de paciência, um pouco mais de humanidade. Antes de entrar aqui, eu entrei no Instagram e uma psicóloga que eu adoro escreveu lá no Instagram dela que cuidar da saúde mental é estratégico. Gente, como assim, gente? Cuidar da saúde mental é humano, é da humanidade. E a gente precisa. Vamos parar de querer vender tudo, entendeu? Vamos parar de ficar criando conceitos, sabe? Vamos tratar a coisa com mais respeito. Vamos deixar a Rafa dançar se ela quiser dançar, o Júlio cantar se ele quiser cantar, a Sheilinha também voar nas festas dela. É isso, Rogério. Legal. E tu, Rafa? Então, cara, são tantas coisas e elas continuam acontecendo assim. Para mim, esse processo de ressignificar, ele não tem fim. Porque a gente está sempre, eu pelo menos estou sempre encontrando uma coisa nova dentro do diagnóstico, dentro do, das questões psicológicas, psíquicas e tal. E aí, cada vez que eu tenho que lidar com alguma coisa, eu tenho que ressignificar alguma coisa, né? É, uma das coisas que mais pega para mim, assim, e que eu tento lidar bastante, é a questão do quanto eu sou diferente quando eu estou trabalhando e quando eu estou
com as pessoas da minha família em casa, quando eu sou só a Rafa e quando eu sou a Rafa educadora. São personalidades muito diferentes. Porque a Rafa educadora tá lá no meio do povo fazendo bagunça e tal, e as pessoas têm essa ideia da Rafa assim, né? Eu sou uma pessoa extremamente quieta. Eu fico o dia todo no meu silêncio, eu não trabalho escutando música. Muito difícil eu ter algum barulho dentro de casa. Se tem qualquer barulho, eu me assusto. Então, tem uma diferença muito grande, assim. Questão, por exemplo, eu trabalho com aprendizagem porque a aprendizagem sempre foi uma questão para mim. Eu aprendo tudo muito rápido, muito rápido. Explico muito bem para as outras pessoas. Porém, entretanto, todavia, eu não me encaixava no modelo de educação tradicional. Então, eu nunca fazia tarefa em casa, por exemplo. Eu nunca fazia trabalho. Eu só fazia as coisas dentro de sala, porque assim, se você me tira de um lugar o qual eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei mais fazer aquela coisa. Tipo, é como se cada função tivesse associada a um lugar no espaço, sabe? Enfim, são muitas coisas. E aí, ter diagnóstico depois de adulto, né? Júlio e Sheila sabem disso também. A gente vai observando o quanto os nossos preconceitos com relação àquele diagnóstico que a gente fazia a projeção no outro começa a atingir a gente também. E assim, os preconceitos com relação a nós mesmos, sabe? Como assim eu não estou conseguindo fazer isso? Como assim eu não consegui levantar da cama hoje? Isso é preguiça, Rafaela? Isso não pode? Como assim você não conseguiu ser produtiva hoje? Como assim você não deu conta das suas demandas? E aí, nisso também vem as questões, de mercado de trabalho, assim como a Sheila e o Júlio falaram. À medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que tem dias que eu produzo muito, trabalho 20 horas seguidas de boa. No outro dia, eu não vou levantar da cama. E aí o mercado CLT como que convive com isso? Ah, Rafa, mas você era CLT há pouco tempo atrás. Eu era CLT até pouco tempo atrás, tentava dividir essa energia. O que que acontecia? Eu pegava atestado direto, porque eu começava a ficar doente. Porque repercute, a saúde mental repercute no corpo. Então, assim, são muitas descobertas e muitos ressignificar durante a nossa trajetória, né? E continuamos dentro desse processo de ressignificação, que assim, eu acho que nunca parará. Rogério, Parará. Rogério, Oi. eu queria só complementar a Rafa, porque assim, a Rafa fala essa parada que ela tem essa questão, mas Rafa, ela trabalha sobre demanda fortemente, entendeu? Então, quem contratar a Rafa não vai ficar sem receber seu produto, porque, cara, se ela precisa trabalhar 24 horas, 72 horas, ela vai trabalhar. Até a entrega, para aquilo ficar do jeito que ela quer que fica, no nível que ela quer entregar, ela vai entregar, né? Ela e a O problema norma que é a ela que traz com ela. custo, né, Júlio? Vamos combinar aqui. O problema é a que custo, né, minha gente? Porque assim, mas ó, né? Mas o a gente custo, tá tentando eu equilibrar. posso dizer para você, Rafa, e Sheila pode complementar isso. Desculpa, Rogério, queria até falar, eu cortei ele. Rafa, é assim, ó. Todos nós três aqui, né? O Rogério está começando nessa parte de consultor agora, ele vai entender o que a gente está falando, porque ele está lidando com situações que, como CLT, é diferente, entendeu? A gente lidar com demandas, né? Eu vou ter que contratar um advogado para fazer um contrato para mim aqui, porque eu não tenho um contrato, entendeu? Né? Então, eu não. Sabe, assim, o Júlio também gosta mais do oba-oba, do não sei o que lá, essa parte burocrática. Eu já fui back-office, eu não quero mais ser back-office, entendeu? Sei lá. Mas eu queria pontuar só isso, que Rafa entrega, entendeu? É importante deixar claro isso. Vamos lá. Entrega bastante. Entrega bastante. bastante. Eu sou prova disso, a gente já fez trabalho juntos, aí eu sei o quanto que a Rafa entrega. É isso, é Isso, isso. perfeito. E outra coisa que eu queria comentar também, que há 20 anos atrás, quase que 20 anos atrás, também tive que ressignificar, mesmo dentro do CLT. Eu tive meu primeiro caso, assim, primeira situação de depressão, né? Então, há 20 anos atrás era uma vergonha tu dizer que tu tinha depressão, né? E tu admitir e procurar um médico
para pedir ajuda, né? Então acabei indo um psiquiatra, fiz tratamento, tudo, e aí tive que ressignificar realmente de mudar o ambiente, assim como a Sheila falou, de mudar o ambiente onde eu estava trabalhando, que eu não ia conseguir, né, sair de um quadro desse se eu não mudasse de ambiente também. E depois disso também, vários outros momentos, a gente acaba ressignificando alguma coisa, né, repensando, né, e agora como consultor também, né, entendo bem o que tu falou, Júlia, essas questões burocráticas, administrativas, que quando tu é CLT, tu não tá te preocupando com isso, né, tu tá Tem alguém, né, preocupado com, Rogério? Não, com a tua não tem atividade alguém? fim, né, Tem então, alguém? Tem alguém? Aliás, eu diria para vocês, gente, que assim, ó, não sei se vocês conhecem um cara chamado Fayol. Esse cara ferrou a administração, entendeu? Porque assim, esse cara ferrou com a administração. Porque ele criou a tal da departamentalização, e aí o que é o seguinte? Ah, o meu departamento que é o financeiro, vendas, problema seu. Ah, o meu departamento que é produção, segurança, problema seu. Entendeu? E assim a banda vai, né? Enfim. bom, e Júlio, quando a gente fala em saúde mental, diversidade psicológica, né, o que você sente que ainda é mal compreendido pela sociedade e pelas empresas, né? A gente que está dentro do mundo corporativo, né? Tanto hoje nós todos aqui somos, né, empreendedores, né? O que tu enxerga disso? Rogério, eu quero te dizer com bastante franqueza que assim, né, nós estamos fazendo uma conversa aqui ordenada, cadenciada, respeitosa. Eu não falei tão alto assim ainda, entendeu? Não dancei, não bati na mesa, entendeu? E quando a gente tem um problema de saúde mental, gente, essas coisas podem acontecer, sabe? Essas coisas podem acontecer. Né? A pessoa pode realmente fazer um comentário ou se alongar numa resposta, né? Ou colocar uma fala totalmente fora de contexto. Você está falando aqui de segurança, o cara começa a falar de outra coisa totalmente. Eu acho que falta para as empresas ainda, Rogério, uma percepção mais humana. Falta ainda, principalmente para as lideranças, porque assim, quando a gente fala tanto da saúde mental e a gente criou ressignificar esse movimento que a gente está falando aqui, justamente para sensibilizar as pessoas de que assim, opa, se temos alguma questão estranha aqui nesse momento, essa questão estranha pode ser inclusive um grande pedido de socorro, entendeu? Essa pessoa pode estar precisando de ajuda, porque pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na vida dela que você não faz a menor ideia, entendeu? Então, a sua pergunta me faz pensar em duas formas, Rogério. Uma forma que é como assim, gritar essa coisa mais, né, mais explícita, assim, mais exacerbada, né? Isso é muito característico até do bipolar, né? Que a mania, ou a hipomania, ela tem essa coisa de, né? De ser over, né? Além do tom. É além do tom aquilo lá, né? E eu tô falando disso com conhecimento de causa porque eu fui over muitos anos da minha vida, né? E eu fiz justamente o trabalho de vir para baixo. O outro ponto que eu queria trazer é assim, quando isso vai acontecendo silenciosamente. Imagina o Rogério, que é um cara mais calmo, né? A gente nem se conhece pessoalmente, hein, Rogério? E eu vou dizer uma coisa para você, então, já que a gente não se conhece pessoalmente, lá no Ressignificar, a gente tem. É uma conclusão minha que a Sheila e a Rafa, elas estão administrando ainda, que é a questão do estranho, assim, sabe? Nós somos estranhos, Rogério. Enquanto eu não te conhecer pessoalmente, como eu conheço a Sheila, né? Enquanto a gente não se vê pessoalmente, nós somos estranhos. Então, assim, gente, todos nós somos estranhos. Nós podemos ser mais magro, mais branco, mais preto, mais alegre, menos alegre, com a questão outra, mas nós somos estranhos. E para concluir a minha fala, Rogério, né, a gente conversou um pouco antes aqui da nossa live, né? O Renato Nogueira, o filósofo, ele ensina a gente de que a nossa sociedade não sabe lidar com perdas, né? E ela não sabe lidar com perdas porque ela valoriza demais o sucesso, né? Então, quando toda perda gera luto, né? Então, alguém saiu da infância, foi para a adolescência, aquilo é um luto, né? E vai ter que aprender a ressignificar aquela parte e conduzir a vida ali para frente, né? Quando
né? Sai da vida da adolescência para a vida adulta, da vida de solteiro para a vida de casado. Rogério, quantas vezes você não viu na sua carreira de profissional que você tem brilhante aí, na tua caminhada, de cara que foi pinçado e colocado em posições de liderança, Rogério? E aí esse cara tem uma baita de uma responsabilidade. Você acha que ele está conseguindo ter cabeça para se preocupar com as pessoas ou ele está preocupado em entregar o dele ali para ele não morrer afogado também, entendeu? Então, é esse cenário que a gente encontra, né? Pessoas que muitas vezes estão em posição de liderança, que não tem, ainda não conseguiu desenvolver o tino para cuidar de tudo, entendeu? Ele está num processo. E é justamente sobre isso que a gente tem que entender, que nós estamos num processo. Todos nós estamos num processo, e quando tiver um imprevisto, um erro, uma falta, tiver uma presença doente, né? Alguém falando alto, alguém tá apático, ou alguém estranho, a gente precisa aprender a respeitar e acolher essa pessoa. Legal. Vai falar, Sheila? Eu achei super importante e válido a tua fala, Júlio. Mas a gente está vivendo num momento onde a diversidade psicológica e neurológica ela é muito extensa e o mercado de trabalho, na sua maioria, não está preparado para isso e ainda não consegue entender o que é uma sobrecarga mental, o que são questões de saúde mental exclusivas geradas no ambiente de trabalho, o que são transtornos desenvolvidos ao longo da vida, alguns deles genético, que é o caso da bipolaridade, e alguns casos neurológicos. Vamos lá, eu vou hoje abrir para vocês a minha questão neurológica, que impactou, que foi o maior problema que eu tive, meu divisor de águas, foi esse. Eu descobri que eu sofria de epilepsia temporal. Eu perdia os sentidos. E foi através de um ambiente de trabalho, de uma queda, que eu perdi o sentido e que foi no primeiro momento lidado como se fosse um acidente de trabalho e que na realidade não foi, né? Porque foi uma questão de uma doença pré-existente que eu não sabia que eu tinha. Então, através de um acompanhamento da empresa, graças a Deus eu estava numa grande empresa que tive todo um apoio, um acompanhamento e uma liderança também humanizada, que nessa época nem se falava em liderança humanizada, e hoje eu entendo que nesta empresa eu tinha um líder super humanizado, que foi o que me acompanhou nos meus 2 diagnósticos. Então, um eu achava que estava com guerra pós-30 e o outro eu nem sabia que do nada eu caía. Então, e foi em decorrência disso como eu ia liberar um espaço confinado, um trabalho em altura, e do nada a pessoa cai, né? Então, não tinha condição nenhuma, mas eu não fazia ideia. E dentro disso, a gente consegue ver, fora aqueles que são já pessoas que já entram no mercado de trabalho já como portador de deficiência, já com laudo, já é complicado lidar com essas pessoas. Imagina com aquelas que nem sabe direito o que tem, que eram os meus casos. Então, são as diversidades psicológicas e neurológicas que a gente tem tamanho e que o mercado de trabalho, mal e porcamente, alguns RHs estão preparados, quem dirá as lideranças. Então, as lideranças não bastam ser humanizadas, elas precisam ser um pouco mais preparadas a quem, quando a gente fala de saúde mental, a liderança precisa realmente estar um pouco mais preparada a quem para lidar com essas diversidades psicológicas que estão relacionadas à saúde mental. Tem que pegar esse gancho já, Sheila, e toda essa tua experiência, como que as empresas e as próprias lideranças, né? Tu contou um caso, né, de um líder que foi extremamente importante dentro da tua trajetória aí. Como que as empresas e as lideranças elas podem começar a ressignificar
a visão que se tem dentro das corporações, das organizações sobre saúde mental, sobre inclusão e neurodivergência, né? Como na prática, como que eles conseguem, como que eles podem ressignificar isso? Primeiro, eles como líder, no papel de líder em decorrência independente ah, do, do entendimento, do olhar da empresa ou não, de ser humanizado, eles têm que se preparar e buscar ser profissionais mais humanizados. Um dos caminhos que eu dou, em que ele acaba abrindo um mar de olhar de possibilidades, que as lideranças precisam buscar a comunicação não violenta. Esse é um dos pontos de partida, além da segurança psicológica que vem, mas a comunicação não violenta, ela te prepara para o dia a dia, te prepara para a vida, ela te capacita ao natural, através das atividades e à medida de que tu vai surgindo as situações, tu vai fazendo exercícios diários. Esse é um dos pontos, é não esperar que a empresa treine, que a empresa capacite. Eu acho que a nossa sociedade, na sua maioria, ainda está muito presa a isso. Aquele profissional que é da década de 90, início da década de 2000, ele precisa entender que nos dias de hoje ele precisa buscar se preparar, se capacitar para lidar com essas questões, essas pessoas neurodivergentes. Conseguir se preparar para lidar com inclusão de fato, não com selo de inclusão, não com selo de ESG, né? E que muitas vezes tu tira o E deixa o resto, né? Não estão preparadas para lidar com o E, que é o pior. Mas também assim, ok, nós não estamos preparados, mas também não vamos buscar. Então, são poucos os profissionais que eu vejo que, independente da empresa pagar ou não, desenvolver, contratar uma empresa para desenvolvê-los, buscar um desenvolvimento à parte, diferenciado, não só para aquela empresa, mas para a sua vida, para a sua carreira. Eu acho que isso é primordial. Não só nesse assunto, em outros, mas hoje, se tratando de como tu dizer que tu é um profissional humanizado, se tu não consegue olhar o próximo de uma forma de acolhimento, se tu não consegue parar para escutar o teu a pessoa da tua equipe, se tu não consegue escutar as pessoas, se tu não tem um preparo para escuta, um preparo para acolhimento, opa, já tem um grande problema aí. E se tu não tem isso, como tu vai lidar com essas pessoas? Como tu vai desconfiar que essa pessoa precisa de uma atenção a mais e de uma atenção que muitas vezes não é nem com ela? Não é ela que vai precisar dar aquela atenção. Ela vai precisar de profissionais diferenciados. Aí, sim, e que é o que nos falta muito nos ambientes de trabalho. É lidar de qualquer jeito para atender uma norma é muito fácil, que é o que hoje a gente está no processo de desespero, como acontece quando há atualização de uma norma. Vou aproveitar o gancho, porque é o que está acontecendo e nós que já estamos mais tempo na área sabemos. Entrou, foi atualizado outros tipos de atualizações da NR1, foi atualizado a NR5, foi atualizada a NR12, uma baita de uma atualização, aí gera várias outras normas, ou foi implantado, gera uma correria sem fim, e que logo, logo essa correria vai passar, e daí vão fazer algumas coisas ou vão fingir que vão fazer algumas coisas, mas na prática, algumas, com muitas exceções, mas na sua maioria vão só fazer alguns tapas-buraco,
Mas só que quando a gente está falando de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas diferentes, por mais que somos todos iguais, mas com algumas diferenças, é uma outra história. E eu preciso buscar de forma pessoal de como lidar com outro ser humano, de como lidar com a diferença do Júlio, da Rafa, que não é algo fácil, é muito difícil e muito Que complexo. susto! Ou seja, não, estou dando um exemplo de vocês que estão aqui, tá? Estou dando um exemplo. Imagina lidar comigo, então, nem se fala, mais difícil ainda. Depois que eu listei os meus diagnósticos, mais difícil ainda. Mas eu gosto de deixar as pessoas tranquilas. Hoje estou medicada. Estamos. Tem um ponto que a Sheila trouxe que eu acho que é alguns, assim. O primeiro deles que a Sheilinha trouxe com relação à liderança se preparar e não ficar dependente da empresa, né? E quando a gente fala de se preparar para a diversidade, as pessoas elas têm muita visão de que eu tenho que aprender tudo porque eu tenho que saber tudo de todo mundo e não é sobre isso. As pessoas que estão em cargo de liderança, elas precisam achar um canal, um meio, a comunicação não violenta é um deles, inclusive, para conseguir entender e se comunicar com qualidade com todas as pessoas. E aí o se comunicar é uma via de mão dupla, né? O tanto falar quanto receber a informação. E, inclusive, de entender que, opa, essa pessoa pode estar falando dessa forma porque ela está numa situação X. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu sinalizar para uma gestão que eu não estava bem para participar de uma reunião que era muito importante. Ele pressionar para eu participar. Eu participei e deu ruim. E, cara, porque assim, como a Sheila falou, o mercado ele não está preparado e ele tenta criar um padrão que nem uma pessoa padrão consegue cumprir. Vamos começar por aí, né? E aí, assim, dentro desses processos todos, seja de contratação, de gestão e tal, dentro desse padrão, se para uma pessoa que já faz parte do padrão não consegue dar conta, imagina para a gente. E sobrecarrega essa nossa tentativa de se colocar dentro do padrão e corresponder ao padrão, e isso vai nos deixando ainda piores dentro dos nossos diagnósticos. E vira uma roda que nunca mais para. Então, assim, lideranças, por favorzinho, vão lá, vão fazer um curso de comunicação não violenta. Começa a conversar com pessoas que têm diagnósticos e pergunta para ela o como. Você não é obrigado a saber. E os líderes que são mais velhos, que estão aí há muitos anos, né, na liderança, gente, sociedade mudou. Agora todo mundo tem diagnóstico. Pois é, para você ver que porcaria, né, minha gente? Tipo, pois é, né? Então, e a gente tem que lidar. E a gente tem que lidar de forma humana. E como que é lidar de forma humana, como o Júlio falou? É entender, perguntar, se importar, né? Acolher, aprender a acolher, saber que acolher não é resolver, são coisas diferentes, né? Acolher não é resolver, acolher é dar o encaminhamento correto, ou acolher às vezes é falar, ok, vamos lá, vamos reduzir um pouquinho aqui essa informação, então até você se estabilizar. O acolher é entender o que a pessoa consegue entregar naquele momento, porque a gente tem horário de trabalho daqui a aqui e se imagina que se entrega 100% durante todo aquele... Ninguém, gente, ninguém. A questão é que quando a gente tem diagnóstico, quando a gente faz terapia, a gente tem um entendimento melhor da nossa bateria. Mas essa bateria todo mundo tem. Tem dia que você consegue entregar mais, tem dia que você consegue entregar menos. A questão para nós é que essa modulação de bateria, de condição de entrega, afeta a nossa saúde física muito pior. E muitas vezes aí a gente vai se comprometendo ainda mais. O Júlio levantou a mão e eu não respeitei. Isso. Desculpa, Júlio. Foi mal. Vai lá, Júlio. Rogério, você viu como eu sou um cara privilegiado, cara? Ó, Sheilinha maravilhosa, Rafa, professora,
Cara, sou privilegiado. Eu quero só, já que depois de tudo que elas disseram, eu quero trazer dois exemplos e um outro ponto, né? O exemplo que eu quero trazer, um exemplo é, olha só, uma questão de saúde mental virou um acidente, tá? Eu estava num cliente e uma mocinha, eu fui fazer palestra na Cipate e a mocinha tava com a tipóia. Eu perguntei, mocinha, o que foi no bracinho? Ela virou e falou, ela contou tudinho para mim. Ela disse o seguinte, Júlio, eu estava numa sala de reunião fechada, muita gente, calor, aquilo começou a me dar uma ansiedade. Eu, a minha pressão começou a baixar. Cara, ninguém percebeu. E aí eu pego no pé das duas que assim não é só a liderança. A equipe precisa olhar para a saúde mental, gente. Todos nós, né? Todos nós precisamos olhar para os nossos colegas, entendeu? Essa menina levantou meio que cambaleando, saiu da sala, conseguiu sair da sala, ninguém percebeu, acessou uma escada, caiu na escada, ralou o braço, né? Deu uma luxada no braço. E se ela bate a cabeça, Rogério? E tu Percebe? falou, tu trouxe um ponto que para mim é muito importante, Júlio, que é a questão dos, né, não só da liderança, né, mas da equipe toda. Porque muitas vezes eu já vivi isso em empresas também, de situações de ideação suicida, que foi detectado pelo colega que Do trabalha do lado. lado. O líder não Fazia conseguiu ideia. detectar e talvez não conseguisse, porque pensa uma liderança que tem 100 pessoas, né? Da Tem líder que equipe. tem 200 pessoas, 300 pessoas, um troço maluco, mas tem. Então o cara não consegue visualizar tudo. E a equipe, nessa situação mais específica de ideação suicida, quem detectou foi a mudança de comportamento né, do colaborador foi um colega de Um trabalho colega. Um e que colega. conseguiu acolher e encaminhar né, para o médico da empresa que conseguiu, né, dar as tratativas. Intervir, né? Isso é Intervir. Das, acolhimento! Intervir. E Isso é muitas vezes acolhimento! É isso disso, isso é acontece mais do acolhimento. que a é disso. liderança. É disso que a gente Uhum. está falando. E É É é bem disso que a gente tá difícil, falando. né? importante E é essa difícil. questão que vocês estão levantando aí. Ó, deixa eu só complementar, Cheirinha. O outro exemplo que eu queria trazer é, cara, assim, ó, eu achei fantástico também, sabe? Porque existem pessoas que não se sentem à vontade para falar das suas questões de saúde, principalmente mental, com a sua liderança. Sim, a Não grande se sente à maioria. vontade, mas se sente à vontade para falar com a enfermaria, se a empresa tem enfermaria, né? E aí, gente, vamos assistir essa SMA em pauta, pessoal, entendeu? Vocês vão aprender demais. Rogério, eu te estudo, tá, cara? Eu ia deixar isso pro final, mas eu te estudo, cara. Eu fico viajando, ouvindo você. Já vi você e a Rafa, fui viajando também, já vi Sheilinha, né? Cara, assim, a gente precisa realmente. Uma coisa que tem me incomodado bastante é que assim, a gente está em janeiro e tem um monte de gente que, ao invés da gente pensar melhor e pensar em como melhorar as nossas condições, melhorar a nossa dinâmica de trabalho, a nossa interação, vai começar a assistir o Big Brother, velho. Deus que me livre, sabe? Sabe? Então vai começar a assistir o Big Brother, cara. Então, assim, boa sorte, né, velho? Boa sorte, vai lá. Assiste essa SMA em pauta, cara. Você vai aprender muito, você vai ganhar muito, né? Então, eu tô muito. Né? As distrações, cara. Tem muitas distrações, né, que impactam no nosso dia a dia. Né? Hoje o ambiente de trabalho está completamente. Cara, Rogério, hoje de manhã eu peguei uma atividade aqui para fazer. Eu tinha duas atividades para fazer. Pô, levei a manhã inteira por uma série de distrações. Um mandar uma mensagem, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, a gente tem que reconhecer como é que tá o nosso ambiente, entendeu? Para a gente poder realmente ter condições de encarar isso melhor, assim, sabe? Com mais realidade. Com mais Perfeito, realidade. perfeito. Tudo que é bom passa rápido, né? Então a gente já está Estourado, quase que né? finalizando nosso bate-papo aqui, mas eu queria entender de vocês o que vocês desejam, né, para o futuro, daqui para frente, com o movimento ressignificar, né? E que mensagem que vocês gostariam de deixar
o nosso público aqui, para o meu público aqui, quem está nos assistindo, que talvez precise também ressignificar algo em sua própria vida, né? Eu tenho para mim que todo mundo em algum momento vai precisar ressignificar alguma coisa, né? Se já não... E aí, talvez muitas vezes, né? Então, enfim, o que vocês pensam daqui para diante? O projeto, né, o Ressignificar, como eu falei no início, ele está caminhando um passo de cada vez. Então, no momento que a gente está fazendo são as lives, mas isso não impede de você, pessoa que está interessada no assunto, chamar a mim, ou ao Júlio, ou a Sheila, para conversar sobre esse tema, para levar esse tema para sua empresa, para fazer roda de conversa, ou até mesmo uma reunião, né? Para fazer entender melhor, saber talvez algumas estratégias do como você pode ser uma influência positiva sobre saúde mental no seu meio, mesmo que você não seja liderança, como a gente falou aqui, né? É, e aí, assim, como nós três somos pessoas muito cheias de energia, porém completamente doidas e diferentes, Sim, a, olha o que a Rafa tá falando, meu. é, a gente fica oscilando bastante ainda assim com relação a essa sequência, sabe? Então, eu sou o freio, o pé no freio no momento, porque eu tô num momento de trabalho que a Pensar Crítico está muito novinha ainda, e eu ainda tô aqui embalando meu neném, chorando bastante com ele, inclusive, e tentando fazer com que porque dizem que na primeira infância o nosso neném, a missão dos pais é não deixar ele morrer, né? Tem sido a minha missão com a Pensar Crítico. Então, nesse momento, a minha energia está toda voltada para tentar fazer a Pensar Crítico crescer. Então, como nós somos três, a gente está andandinho de acordo com a possibilidade de cada um. Mensagem, que daí já falamos tudo uma vez, né, cada um. Mensagem. Primeiro, se conheça. Não tem como você ajudar alguém com qualidade se você não tiver entendimento sobre você mesmo. Não coloque a sua régua sobre as outras pessoas, mesmo que elas não tenham diagnóstico. Porque o que é fácil para você e o que é simples para você, para outra pessoa pode ser uma coisa extremamente complicada, difícil. Ah, mas é só, não é só. Você não sabe tudo que está envolvido em cada decisão. Respeite os limites. Principalmente quando a pessoa consegue colocar os seus limites. Se a pessoa fala que ela não consegue, ela não consegue. Se ela fala que não é o momento, não é o momento. Entendam que as pessoas elas têm muito mais condição de falar sobre si mesmas do que o que você acha, porque você usa o teu padrão para julgar o outro. Empresas, por favorzinho, não fica só no janeiro branco e no setembro amarelo. As pessoas estão aí todos os dias. Então, busca recurso, busca saber, leva a roda de conversa, leva treinamento, coloca a galera para fazer DDS falando sobre suas questões, sabe? Tem tantas ferramentas de comunicação dentro das empresas subutilizadas. Você não precisa criar uma nova. Ressignifica a sua ferramenta que está ruim. Perfeito. E é isso. Obrigada. Feliz 2026 para nós. Amém, nós tudo. Vamos lá. Obrigado, Rafa. Sheilinha, vamos primeiro pelas mulheres aqui, né, Júlio? Depois Primeiras damas, Rogério, primeiras damas. Acho que a Rafa já falou um pouquinho do ressignificar, que eu acho que é entender que a gente precisa olhar para a saúde mental o ano todo, resumidamente. Nós precisamos nos aceitar, as lideranças, as empresas e cada membro, cada integrante, cada trabalhadora precisa entender e aceitar o colega
com as suas diferenças, com as suas diferenças. Então, não adianta hoje querer um mercado de trabalho, todo mundo rosa, todo mundo azul, todo mundo vermelho, que não vai acontecer. Então, nós estamos vivendo em cenários cada vez mais diversos, em que os diagnósticos estão cada vez mais aumentando e diferentes. Então, o processo de aceitação, ele é fundamental. Se aceite e aceite o próximo. Olhe o próximo, acolha o próximo, escuta o próximo e enxergue os pontos de alerta do próximo para conseguir acolhê-lo. Legal, obrigado, Sheila. Porra, que bacana. Isso. Muito bem, muito bem. Rogério, eu quero fazer um desafio aqui nesse seu canal para ver se ele funciona, Rogério. Eu quero ver se ele funciona. Eu quero ver quem é que vai contratar a Pensar Crítico até o final desse mês aqui para 1 ou 2 projetos, Rogério. Só para a gente começar a conversa, tá? Para começar a conversa, você que está escutando a gente aí, entendeu? Que estamos aqui dedicados de graça às nossas horas. Você já imaginou o custo dessas horas aqui? Não é barato, gente. Contratar Pensar Crítico aqui, ó. Estamos vibrando pela Rafa para que tenha muito leitinho para Pensar Crítico esse neném que está nascendo aí, tá? Gente, a gente brinca, a gente fala sério, a gente grita, a gente esperneia, a gente fala alto, mas a parada tá séria, gente. Tá séria, tá triste. O Janeiro Branco, ele vem para a valorização da vida, inclusive prevenir que as pessoas tirem a própria vida, pessoal. Então não adianta nada a gente sensibilizar com essa questão e simplesmente não fazer nada para que a gente mude essa realidade. Acho que minhas colegas já disseram muito. Você já imaginou? O Rogério ele tem um filho de 16, né? Qual que é o seu sobrinho mais velho, Rogério? Você tem sobrinho? Tenho 2 sobrinhas, a mais velha tem 7. Ah, mas ela tem 7, é jovem ainda. Mas é Isso. assim, ó. Pode perceber, na nossa casa, uma família de tamanho médio aí, a gente ensina os nossos filhos a andar de bicicleta, daqui a pouco a gente ensina sobrinho, daqui a pouco a gente ensina o neto, né? Então, assim, gente, mas esse assunto é muito chato, é repetitivo. Gente, é repetitivo e chato para você. Tem gente que não tem a menor ideia, não tem nem maturidade. Nós estamos num país onde a questão da diversidade neurológica, né, mental, ela traz abismos, pessoal, né? O Rogério tá lá, abriu lá, ligou o ar-condicionado dele. Aqui não tem ar-condicionado, não. A Rafa já ligou o ventilador dela lá. A Sheila já abriu a janela. Você tá entendendo como é que a banda toca? Cada um vivendo na sua realidade. Entendeu? Então a gente tem que ter. O que a gente precisa de verdade é de humanidade. Para que a gente, sabe, como a Rafa bem colocou, escute, né? Como a Sheila falou muito bem também, respeite as diferenças, respeite as condições das pessoas, né? E que a gente tenha interesse pela vida das pessoas. Porque aí, se a gente tiver um pouquinho de interesse, percebeu que uma pessoa não está muito bem, chega junto, e aí, tá tudo bem? Chama para tomar um café, chama para tomar uma água, entendeu? Sem exposição, entendeu, pessoal? Então, a gente precisa fazer esse coração bater, né, Rafa? A Norminha trabalhar, entendeu? A gente precisa realmente, se a gente quer um ano novo, né? Se a gente quer assistir o Big Brother, assista, beleza, mas eu recomendo o SCMA em pauta, tá? Assista o SCMA em pauta que você vai aprender muito, tá? Mas se você quer ter um ano novo realmente, com outros aprendizados, outras experiências, a gente precisa fazer algo realmente diferente, senão a gente vai dar no mesmo lugar. Pessoal, muito obrigado. Fico muito feliz de a gente estar falando sobre esse assunto, né? Eu tenho trazido alguns assuntos aqui importantes de saúde mental. Para mim é fundamental a gente falar, né? A gente tem que falar, até para quebrar alguns tabus que ainda existem, né? Eu sou de geração que isso era vergonhoso, né? Se falar e admitir, enfim. Então, todas as vezes que eu puder trazer algum assunto que faça refletir, vou trazer
e para mim faz muito bem, eu aprendo muito também, né? Aprendo mais do que vocês que estão aqui comigo. Quero convidar o pessoal para assistir nossa live. Rogério, você também? Sim, reforça. Eu quero ir você Nossa lá, live Rogério. dia 21 agora, hein? Dia Dia 21, 21, 19h30. 7h30. Isso aí, Isso. 19h30 no canal Ouse Prevenir. Ouse Prevenir. Pessoal, eu No vou colocar YouTube. aqui no canal, na descrição do vídeo também os contatos aí da Rafa, da Isso. Sheila e do Júlio, né, para que Isso. vocês entrem em contato, né, para conhecer um pouco mais ainda do trabalho que eles estão fazendo também. Reforçando que a gente falou bastante sobre comunicação não violenta, a gente tem dentro da plataforma de treinamentos online da SSM em Pauta, a gente tem um curso chamado Oficina de Diálogos Construtivos, com a Vânia Troiano, né? A Vânia é Maravilhosa ela, hein, Rogério? uma grande referência, e a gente vai ter esse ano de novo. Então, quem tiver a fim, né, de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, com uma pessoa que é uma grande referência, entra lá no site ssmepauta.com.br e se inscreve, porque vai ter na nossa grade agora, esse ano, novamente, uma segunda turma aí com a Vânia. Pessoal, de novo, agradeço demais aqui a participação de vocês e fiquem à vontade aí, né, para fazer as considerações finais de vocês. Vai, Sheilinha, que eu vi que você pegou um livro aí e eu fiquei curiosa. Eu, na realidade, fui aluna da primeira turma, né, do Isso. Oficina da Vânia, e ela lançou, junto com outras profissionais do Problema Solução, uma ferramenta de comunicação de CNV, muito bacana, muito especial, em que eu recomendo. Eu e meus livrinhos autografados, que eu adoro. E eu E acho que a Sheila gente usa também precisa bastante para buscar. intermediar nossas conversas, tá? E eu agradeço aí novamente a participação, o convite do Rogério e a participação de todos vocês. Obrigado, Sheila. Rafa? Eu tô feliz demais da gente estar conversando novamente. Fazia um tempinho já que a gente não se falava, né, Rogério? Desde o ano passado, que coisa. Desde dezembro, né? Desde dezembro. Mas eu fico muito feliz de você abrir esse espaço para a gente falar sobre ressignificar, falar também um pouquinho sobre as nossas dores, as nossas vitórias, e principalmente para a gente conseguir direcionar um pouquinho, né? Acho que o mundo se movimenta quando a gente se movimenta, né? Então vamos fazer esse movimento aí. Muitíssimo obrigada pelo espaço. Procurem lá Pensar Crítico. Tem no Instagram, tem no LinkedIn. Onde você colocar Pensar Crítico, você vai me achar. E vamos trocar boas ideias aí. Legal, obrigado, Rafa. Júlio. Rogério, que bacana, realmente, seu convite novamente, generoso. O Rogério foi o primeiro cara que me abriu a porta. Na hora que Rafa me falou assim, pô, Rogério, eu falei, não, Rogério, não. Não podemos deixar de ir, cara. Você tá maluco? Vamos lá no Rogério, que isso, né? Então, é muito legal ver que, assim, a consciência, né? Que eu acho que é o que a gente precisa despertar para a gente conseguir ser liderança humana, a gente precisa ter consciência humana, né? Sobre dores diversas. E não é, como o Rafa falou, não é querer resolver, né? É realmente procurar entender, né? Como pode ajudar, como pode contribuir e tudo mais. É um pouco do que a gente vem fazendo ressignificar juntos aí. Eu agradeço muito, tá? É sempre maravilhoso estar com essas maravilhosas, né? Vocês podem me achar no YouTube também, no LinkedIn, no Instagram. E a gente quer ser ponte, Rogério. Na Os Prevenir, a gente quer ser ponte entre o cuidado e o risco, cara. A gente, né, para ajudar cada vez mais que cada um cuide do seu autocuidado. Autocuidado é nosso dever, entendeu? A gente não pode terceirizar. E segurança precisa ser compromisso de todos. Segurança precisa ser compromisso de todos. E tudo isso não só em discurso, gente, em atitude. Em atitude para a gente realmente mudar esses números horrorosos de afastamento, número de pessoas que perdem a vida no trabalho, número de acidente. A gente tem estatísticas horrorosas, então a gente tem um ano muito cheio pela frente. Aí a gente, tanto no Ressignificar como no Pensar Crítico, a SST também, a Sheilinha faz um trabalho maravilhoso aí com o pessoal da CIPA, né, entre outras demandas. Estamos todos juntos aí para contribuir
e para ajudar a reduzir esses indicadores feios que estão por aí, Rogério. É isso aí. Muito obrigado mesmo, amigão. Legal. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade, atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. E se você não está inscrito ainda no canal, te convido a fazer a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Obrigado e até uma próxima.